Olá, meus queridos. Se eu contar a história que vou compartilhar com vocês hoje, talvez nunca mais me vejam da mesma forma. É uma história que guardei no fundo do meu coração por mais de 25 anos. Mas chegou a hora de vocês conhecerem a verdade sobre o homem que foi meu marido por 23 anos. Eu me chamo Palmira, mas podem me chamar de Vovó Palma. Tenho 72 anos e nasci em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em 1952. Antes de começar minha história, queria agradecer o carinho de todos vocês. Recebo mensagens todos os dias de mulheres do Brasil inteiro contando suas próprias histórias, e isso aquece meu coração de uma forma que vocês não imaginam. Se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar compartilhando essas memórias que por tanto tempo ficaram guardadas só comigo. Queria perguntar também, onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários aí embaixo, adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do nosso Brasil. E se vocês acham que conhecem alguém que precisa ouvir histórias de superação, não esqueçam de compartilhar. Eu preciso situar vocês na época. Era 1975 quando essa história começou. Eu tinha apenas 23 anos e morava com minha família numa cidadezinha do interior paulista chamada Jaboticabal. Meu pai, Florencio, trabalhava numa fábrica de tecidos e minha mãe, Geralda, cuidava da casa e de nós 3 filhas. Éramos uma família simples, mas unida. E frequentávamos a igreja adventista do 7º dia desde que me entendo por gente. Nossa casa era pequenininha, de 3 cômodos apenas, mas sempre cheirando a café fresco e bolo de fubá que minha mãe fazia todas as tardes. O cheiro das goiabeiras do quintal se misturava com o aroma que vinha da cozinha, criando uma atmosfera que até hoje, quando fecho os olhos, consigo sentir perfeitamente. Era um tempo mais simples, meus queridos, quando as famílias se reuniam no quintal depois do jantar, só para conversar e ouvir o som dos grilos. Eu sempre fui uma menina muito devota. Aos sábados, dia sagrado para nós adventistas, eu levantava às 5 da manhã para ajudar minha mãe com o almoço especial que preparávamos para depois do culto. Não podíamos trabalhar no sábado, então tudo tinha que estar pronto na sexta à noite. Lembro do cuidado que tínhamos em não acender nem apagar luzes, em não fazer nada que pudesse ser considerado trabalho. Minha vida toda girava em torno da igreja. Cultos de quarta, sexta, sábado de manhã, sábado à tarde, estudos bíblicos, grupo de jovens, coral, tudo. Eu não questionava nada, meus queridos. Para mim, aquilo era a vida normal, era o caminho certo, era o que Deus esperava de uma moça direita como eu me considerava. Foi numa dessas tardes de sábado, depois do culto, que conheci Amâncio. Ele tinha acabado de ser transferido para nossa igreja como novo pastor auxiliar. Tinha 28 anos, era alto, moreno, com um sorriso que iluminava o rosto e uma voz que, quando pregava, parecia que os anjos desciam do céu para ouvir. Todas as moças da igreja suspiravam quando ele passava, mas eu nunca imaginei que um dia ele fosse reparar em mim. Amâncio tinha vindo de uma igreja grande da capital para nossa cidadezinha do interior, e isso, por si só, já despertava curiosidade. Um pastor jovem, bonito, solteiro, vindo de São Paulo para Jaboticabal? Todo mundo comentava, especulava. As mães já sonhavam em apresentar suas filhas para ele. Lembro perfeitamente do primeiro sermão que ouvi dele. O tema era A Mulher Virtuosa, baseado em Provérbios 31. A forma como ele falava sobre o papel da mulher cristã, sobre submissão, obediência, sobre ser uma ajudadora idônea para o marido, me tocou profundamente. Eu pensava, é isso que eu quero ser, uma esposa que honre a Deus e ao marido que ele me der. Depois do culto, como era costume, as famílias ficavam conversando no pátio da igreja. Minha mãe estava comentando com outras senhoras sobre o novo pastor quando ele se aproximou do nosso grupo. Quando me cumprimentou, senti meu rosto esquentar. Meu coração acelerou de um jeito que nunca tinha sentido antes. Nos meses que se seguiram, Amâncio começou a dar atenção especial para a nossa família.
Vinha jantar em casa aos domingos, conversava longamente com meu pai sobre teologia e doutrinas, elogiava a comida da minha mãe e sempre encontrava uma forma de conversar comigo sobre os estudos bíblicos ou sobre o coral da igreja, onde eu cantava desde os 15 anos. Meus queridos, eu estava completamente encantada. Amâncio era tudo o que uma moça adventista poderia sonhar. Dedicado à obra de Deus, conhecedor das Escrituras, respeitoso com toda a família, sempre impecavelmente vestido e com aquele jeito de falar que conquistava qualquer pessoa. Quando ele pregava sobre família, sobre matrimônio, sobre o amor entre marido e mulher segundo os princípios bíblicos, eu me via naquelas palavras. Foram 6 meses de namoro supervisionado. Nunca ficávamos sozinhos, sempre havia alguém da família por perto quando ele vinha nos visitar. Nossas conversas eram sobre fé, sobre os planos que ele tinha para crescer na denominação, sobre como eu poderia ajudá-lo sendo uma esposa pastoral exemplar. Ele me dava livros da Ellen White para ler. Discutíamos profecias, falávamos sobre os últimos dias e a segunda vinda de Cristo. Em dezembro de 1975, Amâncio me pediu em casamento. Foi numa noite de quarta-feira, depois do culto de oração. Minha família toda estava presente quando ele, muito formalmente, pediu minha mão ao meu pai. Lembro das palavras dele. Irmão Florêncio, sinto que o Senhor colocou sua filha Palmira no meu caminho para ser minha companheira na obra divina. Gostaria de pedi-la em casamento com a bênção do Senhor e da irmã Geralda. Meu pai, que sempre foi um homem sério e observador, demorou alguns segundos para responder. Hoje eu entendo que talvez ele tenha tido alguma intuição, mas na época interpreto sua hesitação como sendo apenas o cuidado natural de um pai com sua filha. Filho, ele disse, se é da vontade de Deus e se minha filha aceita, você tem nossa bênção. Quando Amâncio se virou para mim e fez a pergunta que eu tanto esperava ouvir, senti que estava vivendo um sonho. Palmira, você aceita ser minha esposa, minha companheira na vida e no ministério? Eu nem conseguia falar direito. Só balancei a cabeça que sim, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. O noivado durou 8 meses. Durante esse período, Amâncio foi promovido a pastor titular de uma igreja em Araraquara, uma cidade maior, com mais responsabilidades e melhor salário. Isso era visto como uma bênção, um sinal de que Deus estava aprovando nossa união. Eu mal podia esperar para ser a esposa de um pastor, para ter meu lugar ao lado dele no púlpito, para participar ativamente da obra missionária. Nos casamos em agosto de 1976. Foi uma cerimônia linda na igreja onde nos conhecemos, com quase 200 convidados. Eu estava usando o vestido que minha avó tinha guardado desde o casamento da minha mãe, todo branco, com mangas compridas e gola alta, como era apropriado para uma noiva adventista. Amâncio estava impecável com seu terno escuro, radiante, e quando trocamos os votos eu tinha certeza de que estava começando o conto de fadas da minha vida. A lua de mel foi em Campos do Jordão. 3 dias num hotel simples, mas para mim era como se fosse o mais luxuoso do mundo. Amâncio foi carinhoso, atencioso, e eu me sentia a mulher mais feliz da terra. Ele falava sobre nossos planos, sobre como ele queria chegar a ser um pastor distrital, talvez um dia trabalhar na sede da denominação. Eu o ouvia extasiada, imaginando como seria nossa vida servindo a Deus juntos. Quando voltamos da lua de mel, nos mudamos para Araraquara. A casa pastoral era muito melhor do que qualquer lugar onde eu já tinha morado. 3 quartos, uma sala ampla, cozinha espaçosa e o melhor de tudo, ficava ao lado da igreja. Eu acordava todas as manhãs ouvindo o som do órgão quando o organista chegava para ensaiar, e isso me enchia de alegria. Meus primeiros meses como esposa de pastor foram como um sonho. Eu participava de tudo. Visitava os enfermos com ele, ajudava na escola sabatina, organizava os jantares da igreja, coordenava o grupo das senhoras. As mulheres mais velhas me ensinavam como ser uma boa esposa pastoral, me davam dicas sobre como apoiar meu marido, como receber as visitas, como me vestir e me comportar adequadamente.
Amâncio era muito elogiado pela liderança da denominação. Era jovem, dinâmico, carismático, e a igreja crescia rapidamente sob sua liderança. Batizávamos pessoas quase todo mês, os dízimos aumentavam, as atividades se multiplicavam. Eu me sentia orgulhosa de ser parte daquilo tudo, de ter um marido tão abençoado por Deus. Mas, meus queridos, foi depois do primeiro ano de casamento que comecei a perceber algumas coisas estranhas. Pequenas coisas no início, detalhes que uma esposa nota, mas que na época eu tentava ignorar ou justificar. Amâncio começou a chegar muito tarde das visitas pastorais. Quando eu perguntava sobre as visitas, ele sempre tinha uma explicação plausível. Tive que visitar a irmã Delfina, que está muito doente. Ou passei na casa do irmão Osvaldo para resolver um problema familiar. Eu acreditava, claro. Era meu marido, era um homem de Deus. Por que eu duvidaria? Também notei que ele começou a receber muitos telefonemas em casa. Quando eu atendia, às vezes a pessoa desligava sem falar nada. Quando questionava Amâncio sobre isso, ele dizia que provavelmente eram trotes ou pessoas que ligavam no número errado. Palmira? Ele dizia com aquele sorriso que sempre me tranquilizava. Você está ficando desconfiada à toa. Outra coisa que me chamava a atenção era a quantidade de aconselhamento pastoral que ele fazia com mulheres. Nossa denominação sempre foi muito cuidadosa com essas questões. Geralmente o pastor conversava com casais juntos, ou, quando necessário, aconselhar uma mulher sozinha, sempre com a porta aberta e, de preferência, com a esposa presente. Mas Amâncio tinha desenvolvido uma metodologia própria de aconselhamento. Ele explicava que muitas mulheres tinham problemas muito íntimos, questões conjugais delicadas, traumas do passado e que precisavam de um ambiente completamente reservado para se abrir. Palmira, ele me dizia, essas almas estão sofrendo e se eu não der o suporte adequado, elas podem se perder. É minha responsabilidade pastoral cuidar do rebanho. Eu admirava o que interpretava como dedicação dele. Que pastor abençoado eu tinha como marido, sempre disposto a ajudar, sempre preocupado com as ovelhas do rebanho. Quando ele fechava a porta do escritório para esses aconselhamentos, eu ficava na cozinha preparando um lanche, orgulhosa de ter um marido tão dedicado ao ministério. Mas havia algo que me incomodava profundamente, embora eu não soubesse explicar o que era na época. Algumas das mulheres que procuravam aconselhamento eram jovens, bonitas, e sempre saíam desses encontros com os olhos vermelhos, como se tivessem chorado muito. Quando eu tentava conversar com elas, oferecer apoio feminino, elas se esquivavam, pareciam constrangidas. Lembro especificamente da Clarice, uma jovem de 20 anos que havia se mudado para a cidade recentemente. Ela era uma moça muito bonita, cabelos longos e cacheados, sempre muito bem arrumada para os cultos. Começou a procurar aconselhamento com Amâncio porque estava tendo problemas espirituais, segundo ela mesma me contou. Clarice vinha 2 vezes por semana para essas sessões de aconselhamento. Eu sempre a recebia com carinho, oferecia um chá, perguntava como estava. No início ela era simpática, conversava comigo, mas com o passar das semanas foi ficando cada vez mais distante, mais calada. Às vezes, quando saía do escritório do meu marido, estava visivelmente abalada. Um dia, tentei conversar com ela. Clarice, querida, eu disse, se você quiser conversar comigo sobre alguma coisa, como mulher, como irmã na fé, estou aqui. Às vezes, uma conversa entre mulheres pode ajudar também. Ela me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Havia medo naqueles olhos, mas também uma espécie de pena de mim. Obrigada, irmã Palmira, ela respondeu baixinho. Mas algumas coisas é melhor não falar. E saiu da nossa casa naquele dia de um jeito que parecia que estava fugindo de alguma coisa. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já percebem onde essa história vai chegar? Às vezes os sinais estão todos lá, mas a gente não consegue enxergar, não é mesmo? Se esse vídeo está te tocando, deixe seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas memórias, que por tanto tempo ficaram guardadas só no meu coração. Depois desse dia, Clarice não voltou mais à igreja. Simplesmente desapareceu.
Quando perguntei para Amâncio sobre ela, ele disse que ela tinha decidido se mudar para outra cidade, que tinha conseguido um emprego melhor. Às vezes, Palmira, ele disse com aquela voz calma que usava para explicar as coisas, as pessoas não conseguem se adaptar à nossa comunidade. É triste, mas acontece. Mas Clarice não foi a única. Havia um padrão que eu estava começando a perceber, mesmo sem querer admitir para mim mesma. Mulheres jovens, bonitas, que procuravam aconselhamento pastoral, que passavam por essas sessões fechadas no escritório, que ficavam cada vez mais estranhas comigo e que eventualmente desapareciam da igreja com alguma desculpa plausível. Em 2 anos de casamento, isso aconteceu pelo menos 5 vezes. Clarice, depois Hermínia, uma moça de 22 anos que tinha problemas no casamento. Depois foi Dalvina, uma viúva jovem de 25 anos que estava lutando contra tentações. Depois Creusa, uma universitária que estudava em Araraquara e frequentava nossa igreja. E depois Serafina, uma jovem mãe que estava passando por dificuldades financeiras. Todas elas passaram pelo mesmo processo. Chegavam à igreja, eram acolhidas calorosamente por todos nós, começavam a procurar aconselhamento pastoral, tinham essas sessões privadas com meu marido, ficavam cada vez mais estranhas e distantes e eventualmente desapareciam com alguma justificativa. Eu tentava não pensar nisso, meus queridos. Tentava focar no crescimento da igreja, nas nossas atividades, nos planos que Amâncio tinha para o futuro. Ele falava em ser promovido para pastor distrital em poucos anos, em ter uma igreja ainda maior, em fazer parte da administração da denominação. E eu queria apoiá-lo nesse sonho. Mas havia momentos, principalmente quando ele chegava muito tarde dessas visitas pastorais, que uma sensação estranha tomava conta de mim. Era um frio na barriga, uma inquietação que eu não conseguia explicar. Eu orava, pedia perdão a Deus por ter dúvidas sobre meu marido. Me esforçava para ser uma esposa mais submissa, mais compreensiva. Nessa época, eu estava tentando engravidar. Já fazia 2 anos que estávamos casados e ainda não tinha chegado um bebê. Para uma mulher adventista da minha geração, isso era motivo de preocupação. As outras esposas da igreja sempre perguntavam quando é que eu ia dar uma alegria para o pastor, quando é que eles iam ter um netinho para abençoar. Amâncio dizia que era tudo no tempo de Deus, que não deveríamos nos preocupar. Mas eu percebia que ele também estava ansioso. Várias vezes ele comentava como seria bom ter filhos para dar continuidade ao ministério, como uma família completa daria ainda mais credibilidade ao nosso trabalho pastoral. Foi nessa época, em 1978, que chegou à nossa igreja uma nova família. Eram os Beneditos, o irmão Benedito, a irmã Yolanda e a filha deles, Nair, que tinha 18 anos recém-completados. Eles tinham se mudado de uma cidade do interior de Minas Gerais porque o irmão Benedito tinha conseguido emprego numa empresa de Araraquara. Nair era uma menina linda, meus queridos. Cabelos lisos e pretos que desciam até a cintura, olhos grandes e expressivos, um sorriso tímido mas cativante. Era muito nova, mas já tinha aquela beleza que chamava a atenção onde quer que ela passasse. E o mais importante, ela era muito devota, muito dedicada à igreja. A família foi muito bem recebida por todos nós. O irmão Benedito logo se integrou às atividades masculinas da igreja, a irmã Yolanda começou a participar do grupo das senhoras, e Nair, coitadinha, estava tentando se adaptar à nova cidade, fazer novas amizades. Amâncio, como sempre fazia com novos membros, deu atenção especial à família. Visitou a casa deles várias vezes, conversou longamente com o irmão Benedito sobre trabalho e adaptação, e ofereceu apoio espiritual para todos eles. Era assim que ele funcionava, sempre muito atencioso com os novos membros. Mas com Nair, ele foi especialmente cuidadoso. Ela era muito jovem, tinha saído de casa pela primeira vez, estava longe dos amigos, se sentindo um pouco perdida na cidade grande. Amâncio ofereceu orientação espiritual específica para ela, estudos bíblicos personalizados para jovens, apoio na adaptação à nossa comunidade. Palmira, ele me explicou, essa menina precisa de muito cuidado.
Ela está numa idade vulnerável, numa cidade nova. E se não dermos o suporte adequado, ela pode se perder. É nossa responsabilidade como líderes espirituais cuidar especialmente dos mais novos na fé. Novamente, eu admirei a dedicação do meu marido. Que pastor zeloso! Sempre preocupado com cada ovelha do rebanho, sempre disposto a dar atenção extra para quem mais precisava. Quando Nair começou a vir para as sessões de aconselhamento, eu a recebi com todo carinho, oferecia biscoitos que eu fazia, perguntava sobre como estava se adaptando à cidade. No início, Nair era muito simpática comigo. Elogiava meus vestidos, pedia conselhos sobre como ser uma boa adventista, me ajudava a arrumar a casa às vezes. Era como ter uma irmãzinha mais nova, e eu gostava muito da companhia dela. Ela me chamava de Tia Palmira, com um carinho que me aquecia o coração. Mas aí, meus queridos, começou a se repetir o padrão que eu já tinha visto antes. Depois de algumas sessões de aconselhamento, Nair começou a ficar diferente comigo. Mais distante, mais calada, evitando meu olhar. Quando eu tentava puxar conversa, ela respondia com monossílabos e logo procurava uma desculpa para ir embora. Os pais de Nair, irmão Benedito e irmã Yolanda, comentavam comigo como estavam felizes com a atenção que o pastor estava dando à filha deles. Irmã Palmira, a Yolanda me dizia, que bênção ter um pastor tão dedicado. Nossa Nair está crescendo tanto espiritualmente com esses estudos especiais. E era verdade que Nair parecia estar crescendo espiritualmente. Ela sabia citar versículos de cor, participava ativamente dos cultos, cantava no coral com uma voz linda. Mas havia algo nos olhos dela que me incomodava. Uma tristeza que não combinava com uma jovem de 18 anos. Uma maturidade forçada que parecia pesada demais para sua idade. Um sábado, depois do culto, estava organizando os livros na biblioteca da igreja, quando ouvi uma conversa entre duas mulheres mais velhas da congregação. Elas estavam cochichando perto da entrada, achando que ninguém estava ouvindo. Você não acha estranho, dizia a irmã Augusta, como o pastor tem dedicado tanto tempo assim para a menina dos Beneditos? Estranho por quê? Respondeu a irmã Filomena. Ele sempre foi muito dedicado com os novos membros. Sim, mas essa é diferente, insistiu a Augusta. 2 vezes por semana para aconselhamento e sempre com a porta fechada? Até para mim, que sou casada há 30 anos, ele nunca ofereceu tanto apoio assim. Augusta, a Filomena disse em tom de reprovação, cuidado com o que você está insinuando. Esse tipo de comentário pode destruir o ministério de um homem de Deus. Eu não estou insinuando nada, a Augusta respondeu defensivamente. Só estou observando. E não sou a única, viu? Outras irmãs também têm comentado. Eu fiquei gelada ouvindo aquilo, meus queridos. Senti meu coração acelerar, meu rosto esquentar, minhas mãos começaram a tremer. Pela primeira vez em 3 anos de casamento, outras pessoas estavam verbalizando as dúvidas que eu tentava sufocar no meu próprio coração. Saí da biblioteca sem fazer barulho e fui para casa com aquelas palavras ecoando na minha mente. 2 vezes por semana para aconselhamento e sempre com a porta fechada? Era verdade. Nair vinha às terças e quintas, sempre no final da tarde, e as sessões duravam mais de 1 hora cada uma. Naquela noite, tentei conversar com Amâncio sobre o assunto. Escolhi minhas palavras cuidadosamente, tentando não parecer que estava questionando ou desconfiando dele. Amâncio, eu disse enquanto jantávamos, ouvi algumas irmãs comentando sobre a quantidade de aconselhamento que você tem dado para a Nair. Talvez fosse bom variar um pouco, incluir os pais nas sessões às vezes, ou me chamar para participar também, como apoio feminino. A reação dele foi imediata e intensa. Ele parou de comer, me olhou com uma seriedade que me assustou e disse em tom firme: Palmira, você está questionando meu método pastoral? Não, claro que não, eu me apressei a responder. É só que o quê? Ele me interrompeu. Você acha que eu não sei fazer meu trabalho? Você acha que depois de todos esses anos de seminário, de experiência pastoral, eu não sei como conduzir um aconselhamento?
Não é isso, Amâncio, eu disse, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. É só que as pessoas estão comentando, e eu pensei que talvez... As pessoas estão comentando? Ele repetiu, levantando a voz. Que pessoas? Quem está comentando sobre o trabalho pastoral do seu marido pelas suas costas? Eu não soube o que responder. Não queria criar problemas para a irmã Augusta ou causar divisões na igreja. Não foi nada específico, menti. Só alguns comentários soltos. Palmira, ele disse, levantando da mesa e vindo ficar de pé na minha frente. Eu estou muito decepcionado com você. Uma esposa pastoral deveria apoiar o marido, deveria defendê-lo contra fofocas e murmurações, não vir em casa repetir comentários maldosos de pessoas invejosas. Eu comecei a chorar. Sentia que estava sendo injusta com ele, que estava permitindo que dúvidas infundadas perturbassem nosso casamento. Me perdoa, Amâncio, eu disse entre soluços. Você tem razão. Eu deveria ter defendido você em vez de dar ouvidos a comentários. Ele se abaixou, pegou meu rosto entre as mãos e me olhou nos olhos. Palmira, meu amor, disse com aquela voz doce que sempre me tranquilizava. Eu sei que você me ama e que quer me proteger. Mas você precisa entender que fazer a obra de Deus às vezes significa enfrentar críticas, enfrentar incompreensão. Nem todo mundo entende a dedicação que um verdadeiro pastor deve ter com suas ovelhas. Naquela noite, ele foi especialmente carinhoso comigo. Me abraçou, me beijou, me disse palavras doces e eu me senti culpada por ter duvidado dele. Dormi pensando em como eu tinha sido tola, como tinha permitido que comentários maliciosos me fizessem questionar meu próprio marido. Mas, meus queridos, a inquietação não passou completamente. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção aos detalhes. Observava Nair quando ela chegava para os aconselhamentos, observava como ela ficava depois das sessões, observava a interação dela com Amâncio durante os cultos. E o que vi me deixou ainda mais perturbada. Nair chegava às sessões com uma expressão ansiosa, quase temerosa. Depois das sessões, saía com os olhos vermelhos e um ar de profunda tristeza. E durante os cultos, quando Amâncio pregava, ela o olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era admiração ou respeito. Era algo mais próximo do medo. Foi numa quinta-feira do final de outubro de 1978 que minha vida mudou para sempre. Era uma tarde quente, típica do interior paulista naquela época do ano, e eu estava na cozinha preparando um bolo de milho para servir depois da sessão de aconselhamento da Nair. Nair chegou pontualmente às 4 horas da tarde, como sempre fazia às quintas. Cumprimentou-me educadamente, mas evitou meu olhar, e foi direto para o escritório onde Amâncio a esperava. Ouvi a porta se fechando e me concentrei no meu bolo. Mas naquele dia não consegui me concentrar direito na cozinha. Havia algo no ar, uma tensão que eu conseguia sentir, mas não conseguia explicar. Resolvi aproveitar para lavar algumas roupas no tanque do quintal, que ficava numa posição de onde eu conseguia ver a janela do escritório. A janela estava aberta por causa do calor, mas as cortinas estavam fechadas. Mesmo assim, vez ou outra eu escutava o murmúrio das vozes lá dentro. Não conseguia distinguir palavras, mas percebia que ora era a voz do Amâncio falando, ora era a voz da Nair, sempre muito baixinha. Foi quando estava estendendo uma camisa no varal que ouvi algo que me fez gelar o sangue. Era a voz da Nair, mas num tom que nunca tinha ouvido antes. Ela estava dizendo não repetidas vezes, com uma voz que parecia de desespero. Larguei a camisa que estava nas minhas mãos e me aproximei mais da janela. Meu coração estava batendo tão forte que achava que iam ouvir de dentro do escritório. Consegui ouvir a voz do Amâncio, mas não as palavras exatas. O tom era firme, autoritário, diferente da voz doce que ele usava para pregar. Então, ouvi um som que me cortou o coração como uma faca. Era Nair chorando, mas um choro abafado, como se ela estivesse tentando não fazer barulho. E junto com o choro, ela dizia coisas que eu não conseguia entender direito, mas que soavam como súplicas. Não consegui mais ficar parada no quintal.
Voltei para a cozinha, mas estava tremendo da cabeça aos pés. Tentei me acalmar, tentei encontrar uma explicação inocente para o que estava ouvindo. Talvez Nair estivesse passando por uma crise espiritual, talvez estivesse confessando algum pecado e por isso estava tão perturbada. Mas então ouvi algo que não admitia nenhuma interpretação inocente. Era a voz do Amâncio, mais alta que antes, e desta vez consegui entender perfeitamente o que ele estava dizendo. Se você contar isso para alguém, ninguém vai acreditar em você. Quem vai duvidar da palavra de um pastor por causa de uma menina? Meus queridos, naquele momento senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. As palavras que ouvi saindo da boca do meu marido foram como um soco no estômago. Não era possível que eu estivesse ouvindo aquilo. Não era possível que o homem com quem eu era casada há 3 anos, o homem que eu admirava, respeitava e amava, estivesse falando daquele jeito com uma menina de 18 anos. Fiquei paralisada na cozinha, com o coração batendo tão forte que achava que ia explodir no meu peito. Minha mente tentava encontrar uma explicação, qualquer explicação que fizesse sentido. Talvez eu tivesse entendido errado. Talvez fosse uma conversa sobre alguma outra situação. Talvez Nair estivesse contando sobre algum problema que tinha acontecido com outra pessoa. Mas então ouvi a voz dela novamente, ainda mais baixa, ainda mais desesperada. Pastor, por favor, eu não quero mais. Eu não aguento mais isso. E a resposta dele veio firme e fria. Nair, você sabe que é uma menina especial para mim. Você sabe que eu cuido de você melhor do que qualquer outra pessoa cuidaria. Mas se você não for uma boa menina, se você começar a inventar histórias, vai ter que sair da igreja e seus pais vão ficar muito decepcionados. Naquele momento, meus queridos, toda a realidade que eu conhecia desmoronou. Entendi que durante todos esses anos, durante todos esses aconselhamentos com mulheres jovens, durante todas essas visitas pastorais que duravam até tarde, meu marido não estava fazendo a obra de Deus. Ele estava usando sua posição, sua autoridade, a confiança que as pessoas depositavam nele para abusar de mulheres vulneráveis. Senti uma náusea tão forte que tive que me segurar na pia para não cair. Minhas pernas tremiam, minha visão estava embaçada e eu não conseguia respirar direito. Como era possível? Como eu não tinha percebido? Como todas aquelas mulheres que desapareceram da igreja? Como eu não tinha entendido o que realmente estava acontecendo? Forcei-me a voltar para o quintal, fingindo que estava ocupada com a roupa, mas mantendo minha posição onde podia ouvir o que acontecia no escritório. Precisava ter certeza absoluta do que estava ouvindo. Precisava ter certeza de que não estava enlouquecendo. Por mais 15 minutos, ouvi fragmentos de uma conversa que me deixou enjoada. Amâncio alternando entre ameaças veladas e falsas demonstrações de carinho. Nair chorando baixinho e repetindo que queria parar, que não aguentava mais, que tinha medo de contar para os pais porque eles não iam acreditar nela. Seus pais confiam muito em mim, Nair, ouvi Amâncio dizer. Eles ficam muito felizes em saber que eu estou cuidando da educação espiritual da filha deles. Se você inventar mentiras sobre mim, eles vão pensar que você está com problemas mentais, que precisa de tratamento psiquiátrico. É isso que você quer? A maldade naquelas palavras, a manipulação cruel, a forma como ele estava destruindo uma menina de 18 anos, me fez sentir uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Mas junto com a raiva veio o medo. Medo de confrontá-lo. Medo de que ele fizesse a mesma coisa comigo. Medo de que ninguém acreditasse na minha palavra contra a dele. Quando finalmente ouvi a porta do escritório se abrindo, corri para dentro de casa e fingi que estava tirando o bolo do forno. Nair passou pela cozinha para ir embora, e quando a vi, quase chorei. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, seu rosto estava pálido, e ela caminhava como uma pessoa que tinha levado uma surra. Tentei chamar sua atenção, mas ela passou direto, murmurou um "Tchau, tia Palmira", quase inaudível, e saiu pela porta da frente. Amâncio apareceu na cozinha alguns minutos depois, com aquele sorriso tranquilo de sempre. "Que cheiro bom, meu amor", disse, chegando perto de mim e beijando minha testa.
A Nair já foi embora? Já, respondi, tentando manter a voz normal. Como foi a sessão? Muito produtiva, ele respondeu, pegando um pedaço de bolo ainda quente. Essa menina está passando por uma fase difícil de adaptação, mas com paciência e dedicação ela vai superar. É uma responsabilidade grande cuidar de uma alma tão jovem. A naturalidade com que ele mentiu para mim, a forma como ele conseguia falar sobre cuidar de uma alma jovem depois do que eu tinha acabado de ouvir, me mostrou que eu estava casada com um estranho. O homem que estava ali na minha cozinha, comendo meu bolo e sorrindo para mim, não era o homem que eu pensava conhecer. Naquela noite, fingi que estava com dor de cabeça e fui me deitar cedo. Amâncio ficou na sala lendo a Bíblia e preparando o sermão para o culto de quinta-feira, como sempre fazia. Deitei na cama, mas não consegui dormir nem um minuto. Minha mente estava trabalhando freneticamente, tentando processar tudo o que tinha descoberto. Comecei a relembrar todos os sinais que eu tinha ignorado durante esses 3 anos. Todas as mulheres jovens que tinham passado por nossa igreja, todas as que tinham procurado aconselhamento pastoral, todas as que tinham desaparecido misteriosamente. Clarice, Hermínia, Dalvina, Creusa, Serafina. E agora, Nair. Pensava em como cada uma delas tinha seguido o mesmo padrão. Chegavam à igreja, eram acolhidas por todos nós, começavam a participar das atividades, eram convidadas para aconselhamento pastoral, passavam por essas sessões privadas, ficavam cada vez mais estranhas e distantes, e eventualmente desapareciam da congregação. E eu, como uma idiota, tinha admirado a dedicação pastoral do meu marido. Tinha ficado orgulhosa de ter um marido tão atencioso com as ovelhas do rebanho. Tinha oferecido chá e biscoitos para as vítimas dele, tinha sido cúmplice involuntária de toda essa situação horrível. A culpa que senti naquela noite foi avassaladora, meus queridos. Como eu não tinha percebido? Como eu não tinha protegido essas mulheres? Como eu não tinha questionado antes o comportamento estranho do meu marido? Eu me sentia responsável por cada lágrima que elas tinham derramado, por cada noite de sono perdida, por cada trauma que elas tinham sofrido. Mas junto com a culpa veio uma determinação que eu nunca tinha sentido antes. Eu precisava fazer alguma coisa. Não podia permitir que Nair continuasse passando por aquilo. Não podia permitir que outras mulheres fossem vítimas do meu marido. Mas como? Como enfrentar um homem que tinha poder sobre toda a comunidade? Como denunciar alguém que era visto como um homem de Deus por centenas de pessoas? Passei dias planejando o que fazer. Pensei em ir direto falar com Nair, mas tinha medo de que ela negasse tudo por medo de retaliação. Pensei em contar para os pais dela, mas sabia que Amâncio tinha razão quando disse que eles não iam acreditar. Ele era o pastor respeitado, ela era uma menina jovem que poderia estar inventando histórias. Pensei em procurar as outras mulheres que tinham desaparecido da igreja, mas não sabia onde encontrá-las, ou se elas estariam dispostas a falar sobre o que tinha acontecido. Pensei em contar para outros líderes da denominação, mas sabia que eles sempre protegiam os pastores contra acusações infundadas. Foi então que tomei uma decisão que mudou o rumo de tudo. Resolvi que precisava de provas concretas antes de fazer qualquer acusação. Precisava flagrar Amâncio em ação, documentar o que ele estava fazendo, ter evidências que não pudessem ser negadas ou distorcidas. Na sessão seguinte de aconselhamento da Nair, que seria numa terça-feira, planejei tudo cuidadosamente. Disse para Amâncio que ia visitar uma irmã doente e que chegaria em casa só no final da tarde. Saí de casa normalmente, mas em vez de ir para onde disse que ia, fiquei escondida na casa da vizinha, Dona Aparecida, que era uma senhora viúva muito discreta e que sempre tinha sido gentil comigo. Expliquei para Dona Aparecida que estava preocupada com algumas situações na igreja e que precisava observar minha própria casa por algumas horas. Ela não fez perguntas, apenas me ofereceu um lugar na janela de onde eu conseguia ver perfeitamente nossa casa e o escritório de Amâncio.
Às 4 horas da tarde, pontualmente, Nair chegou para a sessão de aconselhamento. Eu a vi entrar na casa com aquela mesma expressão ansiosa e temerosa que tinha observado antes. Alguns minutos depois, as cortinas do escritório foram fechadas, como sempre acontecia durante essas sessões. Fiquei na janela da Dona Aparecida por 2 horas, observando e esperando. Às 6 horas, vi Nair saindo da nossa casa. Mesmo de longe, consegui ver que ela estava chorando e que caminhava com dificuldade, como se estivesse com dor. Meu coração se partiu vendo aquela menina naquele estado, mas eu precisava de mais do que observação. Precisava ouvir com clareza o que estava acontecendo. Na sessão seguinte, na quinta-feira, bolei um plano diferente. Disse para Amâncio que ia sair para comprar ingredientes para o jantar especial que faríamos na sexta-feira. Mas, em vez disso, me escondi no próprio quintal da nossa casa, num local de onde conseguia ouvir claramente o que acontecia no escritório. O que ouvi naquela tarde, meus queridos, foi pior do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Ouvi Amâncio falando com Nair de uma forma que me fez perceber que os abusos tinham ido muito além do que eu tinha suspeitado inicialmente. Ouvi ameaças diretas, chantagem emocional, manipulação psicológica da forma mais cruel possível. Você sabe que seus pais ficaram muito felizes quando eu ofereci essa orientação especial para você, ouvi ele dizer. Eles confiam em mim completamente. Se você começar a inventar mentiras sobre nossos encontros, eles vão ficar muito decepcionados. Podem até ter que sair da igreja, perder todos os amigos que fizeram aqui. É isso que você quer? Destruir a vida da sua família? E então ouvi algo que me fez entender a extensão completa da manipulação dele. Lembra da Clarice? Ela também tentou inventar histórias sobre mim. Sabe onde ela está agora? Internada numa clínica psiquiátrica, porque os pais dela descobriram que ela estava tendo fantasias sobre o pastor da igreja. Ninguém acredita numa menina que inventa esse tipo de coisa, Nair. As pessoas pensam que é loucura, doença mental. Naquele momento entendi que Clarice não tinha simplesmente se mudado para outra cidade, como Amâncio tinha me contado. Ela tinha tentado denunciar os abusos e tinha sido silenciada da forma mais cruel possível. E quantas outras tinham passado pela mesma coisa? O resto da conversa foi uma tortura para mim ouvir. Amâncio alternando entre ameaças e falsas demonstrações de carinho, Nair implorando para que ele parasse, chorando baixinho para não chamar atenção, repetindo que queria que tudo aquilo acabasse. Quando a sessão terminou e Nair foi embora, eu já sabia exatamente o que precisava fazer. Não podia mais permitir que aquilo continuasse. Não importava o que acontecesse comigo, não importava se minha vida desmoronasse completamente. Eu não podia ser cúmplice daquela situação, nem por mais um dia. Entrei em casa antes que Amâncio percebesse que eu tinha voltado, e o encontrei na cozinha preparando um chá, como se nada tivesse acontecido. Quando me viu, sorriu e disse: "Conseguiu tudo o que precisava para o jantar de amanhã, meu amor?" A frieza com que ele conseguia manter aquela fachada de marido carinhoso e pastor dedicado me fez perceber que eu estava lidando com alguém muito mais perigoso do que eu tinha imaginado. Não era apenas um homem que tinha perdido o controle ou que tinha cometido um erro. Era alguém calculista, manipulador, que tinha criado um sistema complexo para abusar de mulheres vulneráveis e silenciar qualquer tentativa de denúncia. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos de casamento, senti medo real do meu próprio marido. Quando ele veio se deitar ao meu lado, tive que me esforçar para não tremer. Quando ele me beijou boa noite, tive que controlar o impulso de me afastar. Quando ele colocou o braço em volta de mim, como sempre fazia, senti nojo. Mas sabia que precisava agir com inteligência. Se ele descobrisse que eu sabia de alguma coisa, não tinha dúvida de que tentaria me silenciar da mesma forma que tinha silenciado Clarice e provavelmente outras mulheres. Precisava de um plano, precisava de aliados, precisava de uma forma de proteger Nair e de expor a verdade sem me colocar em perigo. Foi então que me lembrei de uma pessoa que poderia me ajudar, Dona Edith, uma senhora de 60 anos que tinha sido nossa vizinha quando morávamos em Jaboticabal
e que agora morava em Ribeirão Preto. Dona Edith tinha sido enfermeira durante toda a vida, tinha visto muita coisa, e sempre foi uma pessoa muito sábia e corajosa. Mais importante ainda, ela não era adventista, então não teria o viés de proteger automaticamente um pastor. No sábado seguinte, disse para Amâncio que ia visitar minha família em Jaboticabal e aproveitar para passar em Ribeirão Preto para ver Dona Edith. Ele não fez objeção, até elogiou minha iniciativa de manter contato com pessoas importantes da nossa vida anterior. A viagem de ônibus até Ribeirão Preto foi uma das mais difíceis da minha vida, meus queridos. Durante todo o trajeto, repassei na mente o que ia contar para Dona Edith, como ia explicar a situação, como ia pedir ajuda. Tinha medo de que ela pensasse que eu estava exagerando. Tinha medo de que ela me aconselhasse a resolver o problema em casa, como era comum na época. Quando cheguei na casa dela, Dona Edith me recebeu com aquele carinho de sempre. Ofereceu café, quis saber de tudo sobre minha vida em Araraquara. Elogiou como eu estava bonita. Mas depois de alguns minutos de conversa trivial, ela parou, me olhou bem nos olhos e disse: "Palmira, querida, o que aconteceu? Você está com uma cara de quem não dorme há dias." Foi então que desabei. Contei tudo para a Dona Edith. Todo o padrão de comportamento que tinha observado durante 3 anos, todas as mulheres que tinham desaparecido da igreja, a conversa que tinha ouvido entre Amâncio e Nair, as ameaças, a chantagem, tudo. Chorei tanto que Dona Edith teve que me dar um copo d'água e esperar eu me acalmar para conseguir terminar de contar. Quando terminei, Dona Edith ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo que eu tinha contado. Depois disse: "Palmira, querida, você sabe que isso não pode continuar, né? Essa menina, a Nair, e sabe Deus quantas outras, estão sendo destruídas por esse homem. E você é a única pessoa que pode fazer alguma coisa para parar isso." "Mas como, Dona Edith?" perguntei desesperada. "Quem vai acreditar na minha palavra contra a dele? Ele é o pastor respeitado, eu sou só a esposa. E se eu denunciar e não der em nada, ele vai fazer a mesma coisa comigo que fez com a Clarice." "Primeiro," Dona Edith disse com aquela firmeza que sempre teve, "você precisa proteger essa menina. Precisa avisar ela que você sabe o que está acontecendo e que ela pode contar com seu apoio. Segundo, você precisa tentar encontrar as outras mulheres que passaram por isso. Se várias pessoas contarem a mesma história, fica mais difícil negar. E terceiro, você precisa sair de perto desse homem antes que ele descubra que você sabe de alguma coisa." Passamos o resto da tarde conversando sobre estratégias. Dona Edith me deu conselhos práticos sobre como abordar Nair, como procurar as outras vítimas, como me proteger. Mais importante ainda, ela me deu força emocional para enfrentar o que estava por vir. "Palmira," ela disse quando eu estava saindo, "você vai passar por momentos muito difíceis. Sua vida vai virar de cabeça para baixo. Mas lembra de uma coisa: você não é responsável pelos crimes que seu marido cometeu. Mas a partir de agora, você é responsável por fazer o que está ao seu alcance para impedir que ele continue cometendo esses crimes." Voltei para Araraquara naquela noite com um plano definido. Primeiro, ia abordar Nair na primeira oportunidade que tivesse. Segundo, ia tentar rastrear Clarice e as outras mulheres que tinham desaparecido da igreja. Terceiro, ia começar a documentar tudo o que pudesse sobre o comportamento de Amâncio. E quarto, ia começar a me preparar para o dia em que teria que deixar aquela casa e aquela vida. A oportunidade de falar com Nair apareceu na quarta-feira seguinte. Era dia de culto de oração, e depois do culto, as mulheres sempre ficavam na cozinha da igreja organizando os utensílios e limpando tudo. Nair estava sozinha lavando as xícaras quando me aproximei dela. "Nair," eu disse baixinho, "preciso falar com você sobre uma coisa muito importante. Pode ser agora ou outro dia, onde você se sentir segura." Ela me olhou com aquela expressão de medo que eu já conhecia bem, mas havia algo diferente dessa vez. Era como se ela estivesse esperando por esse momento. "Tia Palmira," ela disse ainda mais baixo, A senhora sabe o que está acontecendo?" "Sei,"
respondi, sentindo meu coração acelerar. E quero que você saiba que eu acredito em você, que você não está sozinha e que vamos encontrar uma forma de parar isso. Nair começou a chorar ali mesmo, na cozinha da igreja. Mas não era mais aquele choro desesperado que eu tinha ouvido durante as sessões de aconselhamento. Era um choro de alívio, de esperança, de quem finalmente tinha encontrado alguém que acreditava nela. Tia Palmira, ela disse entre lágrimas, eu pensei que ninguém nunca ia acreditar em mim. Pensei que ia ter que aguentar isso para sempre. Ele disse que se eu contasse para alguém, ia fazer igual fez com a Clarice. O que aconteceu com a Clarice? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Ela tentou contar para os pais sobre o que o pastor fazia com ela. Mas ele foi antes e contou para eles que ela estava tendo fantasias, que estava com problemas mentais. Os pais dela ficaram tão envergonhados que internaram ela numa clínica. Todo mundo na igreja ficou sabendo que ela estava doente, que tinha inventado histórias sobre o pastor. Ouvir a confirmação do que eu já suspeitava me deu ainda mais certeza de que estava fazendo a coisa certa. Combinei com Nair que nos encontraríamos no sábado à tarde, num local seguro longe da igreja e da minha casa, para conversarmos com calma sobre tudo. No sábado, nos encontramos numa praça no centro da cidade. Nair me contou detalhes da situação que eram ainda piores do que eu imaginava. Os abusos tinham começado gradualmente, com estudos bíblicos especiais que incluíam temas sobre pureza, sobre relacionamentos, sobre o papel da mulher. Aos poucos, Amâncio tinha introduzido contato físico inadequado, sempre justificando como parte da orientação pastoral. No começo, Nair me contou, ele dizia que estava me ensinando como ser uma esposa cristã exemplar, como demonstrar carinho de forma adequada. Depois dizia que eu era especial, que tinha um futuro importante na igreja, mas que precisava aprender a confiar completamente no pastor. E quando eu comecei a me sentir desconfortável, ele começou com as ameaças. As ameaças seguiam sempre o mesmo padrão. Se ela contasse para alguém, ninguém ia acreditar nela. Seus pais iam ficar envergonhados e decepcionados. Ela seria expulsa da igreja. As pessoas iam pensar que ela tinha problemas mentais, como tinha acontecido com Clarice. Tia Palmira. Nair disse olhando diretamente nos meus olhos. A senhora tem certeza de que quer me ajudar? Porque se ele descobrir que a senhora sabe, ele vai fazer alguma coisa ruim com a senhora também. Ele não é só um homem ruim. Ele é perigoso de verdade. Olhei para aquela menina de 18 anos, uma menina que deveria estar preocupada com estudos, com namorados, com sonhos para o futuro, e que, em vez disso, estava destruída por um homem que deveria protegê-la. Naquele momento, qualquer dúvida que eu ainda pudesse ter desapareceu completamente. Nair, eu disse pegando suas mãos, eu tenho certeza absoluta. Vamos parar isso juntas, custe o que custar. Passamos o resto da tarde planejando nossa estratégia. Nair me deu informações sobre como entrar em contato com Clarice, que não estava internada numa clínica psiquiátrica como Amâncio tinha mentido, mas estava morando com parentes em outra cidade, traumatizada demais para voltar à vida normal. Ela também me deu pistas sobre onde poderiam estar algumas das outras mulheres. Nos dias seguintes, comecei o trabalho de investigação mais difícil da minha vida. Usando a desculpa de visitas missionárias, comecei a rastrear as mulheres que tinham desaparecido da nossa igreja. Foi um processo lento e doloroso, porque muitas delas tinham se mudado, tinham mudado de nome depois de casar, ou simplesmente não queriam ser encontradas. Mas consegui localizar 3 delas: Clarice, Hermínia e Creusa. Cada uma delas tinha uma história similar. Todas tinham procurado aconselhamento pastoral por problemas pessoais legítimos. Todas tinham passado por um processo gradual de abuso que começava com conversas inadequadas e evoluía para contato físico. Todas tinham tentado resistir ou denunciar de alguma forma. E todas tinham sido silenciadas através de intimidação, ameaças ou desmoralização pública. O caso de Hermínia foi particularmente revoltante. Ela estava passando por problemas no casamento e tinha procurado Amâncio para aconselhamento.
Durante meses, ele a manipulou psicologicamente, dizendo que o marido dela não a valorizava, que ela merecia alguém que entendesse sua espiritualidade, que Deus tinha planos especiais para ela. Quando ela finalmente entendeu o que estava acontecendo e tentou parar, Amâncio contou para o marido dela que ela estava tendo fantasias românticas sobre o pastor e que precisava de disciplina conjugal mais rígida. O marido de Hermínia, em vez de questionar a palavra do pastor, assumiu que a esposa estava realmente com problemas e começou a tratá-la como se ela fosse mentalmente instável. Isolou ela dos amigos, controlou cada movimento dela e eventualmente a forçou a se mudar para outra cidade onde ela não teria tentações de inventar histórias sobre homens da igreja. A história de Creusa era igualmente devastadora. Ela era uma universitária que estudava em Araraquara e frequentava a nossa igreja aos fins de semana. Amâncio a convenceu de que ela tinha dons espirituais especiais que precisavam ser desenvolvidos através de orientação pastoral individual. Durante meses, ele abusou da confiança dela, sempre justificando suas ações como sendo parte de um treinamento espiritual avançado. Quando Creusa finalmente entendeu o que estava acontecendo e ameaçou denunciar Amâncio, ele usou sua influência na comunidade acadêmica. Ele conhecia vários professores adventistas na universidade para espalhar rumores sobre a instabilidade emocional dela. Creusa começou a ter problemas acadêmicos, perdeu bolsas de estudo e eventualmente teve que abandonar o curso e voltar para a cidade dos pais. Cada história que ouvia me deixava mais revoltada e mais determinada a expor a verdade. Mas também me deixava mais consciente do poder que Amâncio tinha de destruir vidas. Ele não era apenas um abusador. Era um manipulador sistemático que tinha construído uma rede de proteção ao redor de si mesmo e que sabia exatamente como desmoralizar e silenciar suas vítimas. Durante esse período de investigação, que durou quase 2 meses, tive que manter uma fachada de normalidade em casa. Continuei cumprindo meus deveres como esposa de pastor. Continuei participando das atividades da igreja, continuei sorrindo e sendo cordial com Amâncio. Mas por dentro estava morrendo um pouco a cada dia. A parte mais difícil era assistir Nair chegando para as sessões de aconselhamento, sabendo o que estava acontecendo, mas não podendo impedir imediatamente. Tínhamos combinado que ela continuaria indo às sessões por mais algumas semanas, enquanto eu terminava de reunir evidências e testemunhas, para que Amâncio não suspeitasse de nada. Era uma tortura ver aquela menina entrando no escritório, sabendo que ela estava sendo abusada, sabendo que cada sessão a traumatizava mais. Mas sabíamos que se agíssemos precipitadamente, Amâncio encontraria uma forma de desacreditá-la e de continuar abusando de outras mulheres. Durante essas semanas, observei meu marido com outros olhos. Prestei atenção em como ele interagia com as mulheres da igreja, em como ele escolhia suas vítimas, em como ele manipulava situações para ter acesso a mulheres vulneráveis. Vi que ele tinha um padrão muito claro. Sempre escolhia mulheres jovens, isoladas, com problemas pessoais ou familiares, que estavam em posição de vulnerabilidade. Também percebi como ele usava sua posição de autoridade religiosa para legitimar qualquer comportamento questionável. Se alguém comentasse sobre a quantidade de aconselhamento individual que ele fazia, ele respondia que estava seguindo o exemplo de Cristo, que se dedicava especialmente aos necessitados. Se alguém questionasse as portas fechadas durante as sessões, ele explicava que era necessário manter sigilo pastoral para proteger a privacidade das pessoas. E o mais assustador, percebi como a comunidade religiosa automaticamente protegia ele contra qualquer suspeita. A ideia de que um pastor pudesse ser um abusador era tão impensável para a maioria das pessoas que elas nem consideravam essa possibilidade. Qualquer comportamento estranho era interpretado como dedicação pastoral excepcional. Foi em meados de dezembro de 1978 que finalmente tivemos todas as peças necessárias para agir. Eu tinha conseguido entrar em contato com 5 mulheres que tinham sido vítimas de Amâncio. Todas estavam dispostas a contar suas histórias, desde que fossem protegidas de retaliação.
Nair tinha concordado em ser a principal testemunha, apesar do medo. O plano que elaboramos com a ajuda da dona Edith era expor Amâncio publicamente durante um culto, na frente de toda a congregação, de forma que ele não tivesse como negar ou manipular a situação. Sabíamos que era arriscado, mas era a única forma de garantir que a verdade fosse ouvida por todos e que ele não conseguisse silenciar as vítimas individualmente. Escolhemos o culto de quarta-feira, 20 de dezembro, para fazer a denúncia. Era uma data próxima ao Natal, quando a igreja costumava estar cheia, e Amâncio não teria como cancelar o culto sem levantar suspeitas. Combinamos que eu falaria primeiro, depois Nair, e depois as outras mulheres que conseguissem estar presentes. Nos dias que antecederam o 20 de dezembro, eu mal conseguia dormir. Sabia que minha vida ia mudar completamente depois daquela noite. Sabia que ia ter que deixar minha casa, minha vida como esposa de pastor, minha posição na comunidade. Sabia que muitas pessoas iam me culpar por destruir o ministério de Amâncio. Mas também sabia que era a única coisa certa a fazer. Na manhã do dia 20, acordei com uma determinação que nunca tinha sentido antes. Arrumei algumas roupas numa mala pequena e deixei na casa da dona Aparecida, nossa vizinha, explicando que talvez precisasse de um lugar para ficar por alguns dias. Ela não fez perguntas, apenas me garantiu que eu podia contar com ela para qualquer coisa. Durante o dia, Amâncio estava particularmente animado. Comentou sobre como estava ansioso para o culto da noite, sobre os planos que tinha para o próximo ano, sobre uma possível promoção para pastor distrital que estava sendo cogitada pela liderança da denominação. A ironia daquela conversa me cortava como uma faca. Ali estava ele, planejando um futuro brilhante no ministério, enquanto eu me preparava para expor os crimes que ele vinha cometendo durante anos. "Palmira, meu amor", ele disse durante o almoço, "você tem estado meio quieta esses dias. Está tudo bem?" A forma como ele me olhava, com aquela expressão de preocupação fingida, me fez perceber como ele era um ator consumado. Durante todos esses anos, quantas vezes ele tinha me enganado com essa mesma expressão carinhosa. "Estou bem", respondi, forçando um sorriso, só um pouco cansada com todas as atividades de fim de ano da igreja. Era verdade, de certa forma. Eu estava exausta, mas não pelas atividades da igreja, e sim pelo peso emocional de carregar sozinha todo aquele conhecimento terrível sobre o homem com quem eu era casada. O culto de quarta-feira começou normalmente às 7:30 da noite. A igreja estava cheia como eu esperava, com quase 200 pessoas presentes. Amâncio dirigiu os cânticos iniciais com aquele entusiasmo que sempre demonstrava, sua voz forte e melodiosa ecoando pelo templo. Quando o olhava ali no púlpito, regendo o coral, sorrindo para a congregação, ainda me custava acreditar que aquele mesmo homem era capaz das coisas terríveis que eu tinha descoberto. Durante os primeiros 40 minutos do culto, tudo transcorreu normalmente. Houve os cânticos, as orações, os anúncios da semana. Amâncio estava radiante, cumprimentando os membros, abraçando as crianças, conversando afetuosamente com os idosos. Era a imagem perfeita do pastor dedicado e carinhoso que toda a congregação admirava. Quando chegou o momento da mensagem pastoral, Amâncio subiu ao púlpito com aquela confiança que sempre demonstrava. Abriu a Bíblia, sorriu para a audiência e começou a falar sobre o tema que havia escolhido para aquela noite: a confiança no Pastor Supremo. A ironia do tema me fez sentir náuseas. Foi depois de cerca de 15 minutos de sermão que me levantei do meu lugar na primeira fileira, onde sempre me sentava como esposa do pastor. O movimento chamou a atenção imediata de toda a congregação, porque não era normal alguém se levantar durante a pregação, muito menos a esposa do pastor. "Amâncio", eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Preciso falar com a igreja sobre uma questão muito importante." O silêncio que se instalou no templo foi absoluto. Podia-se ouvir a respiração das pessoas. Amâncio me olhou com uma expressão de surpresa que rapidamente se transformou em alarme. "Palmira", ele disse tentando manter o tom pastoral calmo.
Talvez seja melhor conversarmos sobre isso depois do culto. Mas eu já tinha tomado impulso e não ia parar. Não, Amâncio, isso precisa ser dito agora, na frente de todos. Virei-me para a congregação e senti 200 pares de olhos fixos em mim. Muitas pessoas pareciam confusas, outras preocupadas, algumas claramente incomodadas com a interrupção do culto. Irmãos e irmãs, comecei, sentindo meu coração bater tão forte que achava que todos podiam ouvir. Durante os últimos 3 anos que tenho sido esposa do pastor desta igreja, descobri coisas sobre ele que não posso mais manter em segredo. Coisas que vão contra tudo que nossa fé representa. Coisas que mostram que este homem não deveria estar liderando uma congregação. O murmúrio que se levantou na igreja foi imediato. Algumas pessoas se levantaram, outras começaram a cochichar, vi rostos de choque, indignação, incredulidade. Amâncio tentou retomar o controle da situação. Irmãos, ele disse levantando as mãos. Obviamente minha esposa está passando por algum tipo de crise emocional. Peço a compreensão de todos enquanto cuidamos desta situação familiar delicada. Era exatamente a estratégia que eu esperava dele. Desqualificar minha sanidade mental antes mesmo de ouvir o que eu tinha a dizer. Eu não estou tendo uma crise emocional, respondi firmemente. Estou contando a verdade sobre um homem que tem usado sua posição pastoral para abusar sexualmente de mulheres jovens desta congregação. As palavras saíram da minha boca como uma bomba que explodiu no meio do templo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois vieram as exclamações de choque, os gritos de indignação, o barulho de pessoas se levantando e conversando ao mesmo tempo. Algumas mulheres gritaram, "Que horror!" Alguns homens gritaram, "Mentira!" Crianças começaram a chorar com o tumulto. Amâncio estava pálido como um papel, mas tentou manter a compostura. Irmãos, por favor, voltem aos seus lugares. Obviamente, esta é uma situação muito delicada, envolvendo problemas conjugais e questões pessoais que não deveriam ser discutidas publicamente. Mas eu não ia permitir que ele controlasse a narrativa. Nair Beneditos, chamei alto. Venha aqui e conte para todos o que este homem fez com você durante os aconselhamentos pastorais. Nair estava sentada com os pais no meio da igreja. Quando a chamei, vi ela ficar lívida de medo, mas também vi determinação nos olhos dela. Lentamente, ela se levantou e começou a caminhar em direção à frente da igreja. Os pais dela tentaram segurá-la, claramente confusos e aterrorizados com o que estava acontecendo. Nair, querida, Amâncio disse com aquela voz doce que usava para manipular. Você não precisa se submeter a isso. Todos aqui sabem que você é uma menina boa, mas que às vezes tem fantasias. Era a mesma estratégia que ele tinha usado com Clarice e as outras. Mas Nair foi mais corajosa do que qualquer um esperava. Com 18 anos, na frente de 200 pessoas, a maioria conhecidos da família, ela olhou diretamente para Amâncio e disse: Pastor, durante os últimos 4 meses, o Senhor me obrigou a fazer coisas que eu não queria fazer. O Senhor disse que se eu contasse para alguém, ia destruir minha família. Disse que ninguém ia acreditar em mim. Mas hoje, na frente de todos, eu estou contando. O tumulto que se seguiu foi indescritível. O pai de Nair se levantou gritando: Que história é essa? A mãe dela começou a chorar histericamente. Várias mulheres se levantaram para consolar Nair. Alguns homens começaram a gritar, exigindo explicações de Amâncio. E foi nesse momento que as outras mulheres, que tinham vindo ao culto especificamente para esta denúncia, também se levantaram. Clarice tinha voltado de longe especificamente para aquele momento. Hermínia tinha conseguido convencer o marido a deixá-la vir ao culto. Creusa tinha dirigido durante 3 horas para estar presente. Uma por uma, elas foram se identificando. Eu também fui vítima dele, disse Clarice. Ele fez a mesma coisa comigo, disse Hermínia. E comigo também, disse Creusa. Cada declaração era como outro terremoto sacudindo toda a congregação. Amâncio tentou uma última cartada desesperada. Irmãos! Gritou por cima do tumulto. Isso é claramente uma conspiração contra mim.
Essas mulheres foram influenciadas por minha própria esposa, que está com ciúmes do sucesso do meu ministério. Vocês me conhecem há anos, sabem do meu caráter, sabem da minha dedicação à obra de Deus. Mas havia muita gente falando ao mesmo tempo, muita gente fazendo perguntas, muita gente exigindo respostas. Vi várias mulheres da congregação olhando umas para as outras com expressões de reconhecimento, como se estivessem lembrando de comportamentos estranhos que tinham observado, mas nunca tinham questionado. A irmã Augusta, que eu tinha ouvido fazendo comentários meses antes, se levantou e disse: Irmã Palmira, eu peço perdão por não ter falado antes, mas eu também achava estranho o comportamento do pastor com as moças jovens. Só não falei porque achei que estava julgando mal. Outras mulheres começaram a se manifestar. Eu também notei coisas estranhas, disse a irmã Filomena. Minha filha sempre ficava desconfortável quando o pastor falava com ela, disse outra. Ele sempre fazia comentários sobre a beleza das moças jovens que eu achava inadequados, disse uma terceira. O que estava acontecendo era exatamente o que eu esperava. Uma vez que as primeiras vítimas tiveram coragem de falar, outras pessoas começaram a admitir que também tinham percebido comportamentos inadequados, mas tinham preferido ficar caladas. Amâncio percebeu que estava perdendo o controle da situação e tentou uma estratégia diferente. Irmão Benedito, disse, direcionando-se ao pai de Nair. O senhor conhece sua filha melhor do que ninguém. O senhor realmente acredita que ela está dizendo a verdade sobre essas acusações absurdas? Irmão Benedito estava visivelmente em choque. Olhava alternadamente para a filha, para Amâncio, para a esposa que chorava ao lado dele. Era um homem simples, trabalhador, que sempre respeitou muito a autoridade pastoral. Estar no meio daquela situação era claramente torturante para ele. Pastor, ele disse finalmente com voz trêmula, eu não quero acreditar nisso. Mas minha filha nunca mentiu para mim na vida. E se ela está falando isso na frente de toda a igreja, com tanto medo que está tremendo, é porque é verdade. Foi nesse momento que Amâncio perdeu completamente a compostura. Saiu de trás do púlpito, desceu até onde eu estava e disse baixo, mas ameaçadoramente: Palmira, você não sabe o que está fazendo. Você vai se arrepender amargamente disso. Vou destruir você da mesma forma que destruí as outras. Mas dessa vez, ele disse isso alto o suficiente para várias pessoas ouvirem. E dessa vez, em vez de intimidar, essas palavras serviram como confirmação de tudo que eu e as outras mulheres tínhamos denunciado. Ouviram isso? Gritei para a congregação. Ele acabou de ameaçar me destruir da mesma forma que destruiu as outras. Isso é confissão! O tumulto se intensificou ainda mais. Alguns homens da igreja se aproximaram de Amâncio, não sabendo bem se queriam protegê-lo ou confrontá-lo. Algumas mulheres correram para consolar Nair e as outras vítimas. Outras saíram da igreja, claramente em choque e não sabendo como lidar com a situação. Irmão Joaquim, um dos diáconos mais respeitados da igreja, um homem de 60 anos que sempre foi muito ponderado, se levantou e disse em voz alta: Irmãos, independente de qualquer coisa, essas são acusações muito graves que precisam ser investigadas adequadamente. Não podemos simplesmente ignorar ou descartar o que estas mulheres estão dizendo. Exatamente, disse irmão Osvaldo, outro diácono, e não podemos permitir que o pastor continue exercendo suas funções enquanto essas questões não forem resolvidas. Amâncio percebeu que estava perdendo o apoio até mesmo da liderança da igreja. Vocês vão acreditar em mulheres histéricas em vez de acreditar em mim? Gritou. Eu dediquei minha vida a esta denominação, eu trouxe crescimento e prosperidade para esta igreja. E você usou essa posição para abusar de mulheres vulneráveis, respondi. Crescimento da igreja não justifica destruir vidas inocentes. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Irmão Geraldo, um homem de 50 anos que sempre foi muito discreto, se levantou e disse: Eu preciso contar uma coisa que nunca contei para ninguém. Há 2 anos, minha filha Dalvina veio chorando em casa depois de uma sessão de aconselhamento com o pastor. Ela disse que ele tinha feito coisas inadequadas com ela.
Eu não acreditei. Pensei que ela estava inventando história para chamar atenção. Obriguei ela a pedir perdão para o pastor e proibi ela de frequentar a igreja. Hoje, ela mora em outra cidade e não fala mais comigo. Eu destruí minha relação com minha própria filha porque não acreditei nela. O silêncio que se seguiu ao depoimento do irmão Geraldo foi diferente dos outros. Era um silêncio pesado, carregado de culpa coletiva. Quantas outras famílias tinham passado pela mesma situação? Quantas outras vítimas tinham sido silenciadas pelos próprios pais por causa do respeito cego à autoridade pastoral? Irmã Yolanda, mãe de Nair, finalmente conseguiu parar de chorar o suficiente para falar. Pastor, disse com voz trêmula mas firme, olhe nos meus olhos e me diga que não fez nada inadequado com minha filha. Amâncio olhou para ela, depois para Nair, depois para toda a congregação que esperava sua resposta. Por alguns segundos, pareceu que ele ia continuar negando tudo, mas então, talvez percebendo que não tinha mais como manter as mentiras, ele mudou completamente de estratégia. Vocês não entendem, disse, e agora sua voz tinha um tom diferente, mais desesperado. O trabalho pastoral é muito solitário, muito pesado. Um homem tem necessidades, tem fragilidades. Eu sempre tentei ser um bom pastor, mas às vezes a carne é fraca. Essa mudança de estratégia, tentando justificar em vez de negar, foi o que selou definitivamente o destino dele. Até os membros mais leais da igreja ficaram chocados ao ouvir ele admitindo, mesmo que indiretamente, que havia feito algo inadequado. Não! Gritei. Não tente transformar isso em fragilidade da carne. Isso não foi fraqueza, foi crime. Você planejou sistematicamente abusar de mulheres vulneráveis. Você usou sua posição de autoridade para silenciar suas vítimas. Isso não é pecado, é crime. Foi nesse momento que irmão Benedito, pai de Nair, fez algo que ninguém esperava. Caminhou até onde Amâncio estava, olhou bem nos olhos dele e deu um soco no rosto do pastor, que o derrubou no chão. Isso é pela minha filha, disse irmão Benedito, e por todas as outras meninas que você destruiu. O soco do irmão Benedito foi como um sinal para outros homens da igreja. Vários se aproximaram de Amâncio, não necessariamente para bater nele, mas para deixar claro que ele não era mais bem-vindo ali. Amâncio se levantou do chão, o nariz sangrando, a dignidade pastoral completamente destroçada. Vocês vão se arrepender disso, disse, limpando o sangue do rosto. Eu tenho contatos na denominação, eu tenho influência. Vou fazer com que todos vocês sejam disciplinados pela igreja. Vou fazer com que esta congregação seja fechada. Mas suas ameaças já não tinham mais poder. As pessoas tinham visto sua verdadeira face. Tinham ouvido suas próprias palavras condenando-o. Irmão Joaquim se aproximou e disse: Amâncio, você não é mais pastor desta igreja. Sugiro que você saia daqui agora, antes que chamemos as autoridades. Amâncio olhou ao redor da igreja, vendo todas aquelas pessoas que antes o respeitavam e admiravam, agora olhando para ele com repulsa e decepção. Quando seus olhos encontraram os meus, vi ódio puro naquele olhar. Palmira disse: Você destruiu tudo. Espero que consiga viver com isso na consciência. Eu vou viver muito bem, respondi, sabendo que impedi você de continuar destruindo vidas inocentes. Ele saiu da igreja naquela noite e nunca mais voltou. Nos dias seguintes, soubemos que ele tinha pego um ônibus para São Paulo na madrugada seguinte à exposição, deixou a casa pastoral com todos os pertences, deixou o carro que pertencia à denominação, deixou até mesmo algumas roupas pessoais. Simplesmente desapareceu. A denominação enviou um pastor interino para cuidar da igreja, enquanto investigava oficialmente as denúncias. Para minha surpresa, a investigação foi levada a sério. As 5 mulheres que denunciaram foram ouvidas individualmente. Suas histórias foram documentadas, e a conclusão foi que Amâncio havia realmente abusado de sua posição pastoral. Amâncio foi oficialmente excluído da denominação. Perdeu sua ordenação pastoral
e seu nome foi incluído numa lista interna de pessoas que não podiam mais exercer cargos de liderança em igrejas adventistas. Não foi uma punição perfeita, porque ele continuou livre para tentar se juntar a outras denominações, mas pelo menos foi algo. Quanto a mim, meus queridos, os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Mesmo com todas as evidências, mesmo com várias testemunhas, ainda havia pessoas na igreja que me culpavam por ter destruído o ministério de Amâncio. Algumas pessoas acreditavam que eu deveria ter resolvido o problema em casa, em vez de torná-lo público. Houve quem dissesse que eu estava sendo vingativa, que estava exagerando situações normais de aconselhamento pastoral, que estava destruindo a reputação de um homem de Deus por ciúmes ou inveja. Essas acusações me machucavam profundamente, porque mostravam como algumas pessoas preferiam proteger a instituição a proteger as vítimas. Mas houve também muito apoio. Muitas mulheres da igreja me procuraram para agradecer por ter tido coragem de falar. Várias me contaram que também tinham percebido comportamentos estranhos de Amâncio, mas tinham ficado caladas por medo ou por não saberem como agir. Outras me disseram que tinham filhas jovens e que se sentiam aliviadas sabendo que elas estavam seguras agora. Nair e sua família acabaram se mudando para outra cidade alguns meses depois. A exposição pública havia sido muito traumática para eles, e eles sentiram que precisavam de um novo começo longe daquelas memórias. Antes de partir, Nair veio me agradecer. "Tia Palmira", ela disse, "a senhora salvou minha vida. Se a senhora não tivesse tido coragem de fazer o que fez, eu acho que não teria sobrevivido muito mais tempo àquela situação." Foram palavras que guardei no coração e que me deram forças nos momentos mais difíceis. As outras vítimas também encontraram formas de seguir em frente. Clarice voltou para casa e, com o apoio da família que finalmente entendeu o que tinha realmente acontecido, conseguiu reconstruir sua vida. Hermínia se separou do marido, que não conseguiu aceitar que tinha sido manipulado por Amâncio, mas encontrou paz morando perto da irmã. Creusa voltou para a universidade em outra cidade e conseguiu terminar seu curso. Quanto a mim, levei mais de 1 ano para conseguir me divorciar oficialmente de Amâncio. Ele havia desaparecido completamente e foi preciso um processo legal complexo para conseguir a separação judicial. Durante esse período, morei numa casa pequena que aluguei com as economias que eu tinha guardado e consegui trabalho como costureira para me sustentar. Foi um período de reconstrução total da minha vida. Aos 26 anos, depois de ter sido esposa de pastor durante 3 anos, eu tinha que aprender a viver sozinha, a tomar minhas próprias decisões, a construir uma identidade que não dependesse de ser a esposa do pastor. Foi difícil, muito difícil. Houve noites em que chorei até não ter mais lágrimas, questionando se tinha feito a coisa certa, se o preço que estava pagando valia a pena. Houve momentos em que pensei em desistir de tudo, em ir embora para uma cidade onde ninguém me conhecesse, onde eu pudesse fingir que nada daquilo havia acontecido. Mas sempre que esses pensamentos vinham, eu lembrava da cara de alívio da Nair quando ela soube que não estava sozinha. Lembrava das lágrimas de gratidão da Clarice quando ela percebeu que finalmente alguém acreditava nela. Lembrava de todas as outras mulheres que poderiam ter sido vítimas se eu não tivesse tido coragem de agir. E foi assim, meus queridos, que aprendi a viver com a consciência tranquila. Sim, minha vida virou de cabeça para baixo. Sim, perdi muitas coisas que eram importantes para mim, mas ganhei algo que não tem preço, a certeza de que fiz o que era certo, mesmo quando era difícil. Alguns anos depois, soube que Amâncio tinha tentado se juntar a uma igreja pentecostal em outro estado, mas que sua reputação o havia seguido e ele não conseguiu se estabelecer em nenhum lugar. Ouvi dizer que acabou trabalhando em empregos comuns sem nunca mais conseguir exercer liderança religiosa. Não senti pena dele. Senti que a justiça, mesmo que tardia, havia sido feita. Eu me casei novamente aos 31 anos, com um homem chamado Plínio que não tinha nada a ver com igreja. Era mecânico, homem simples e honesto, que me aceitou com toda a minha história e me apoiou em todos os momentos difíceis que ainda vieram. Tivemos 2 filhos,
Leôncio e Urbano, que hoje são homens adultos e que conhecem toda a minha história. Nunca mais voltei a frequentar a igreja adventista, embora tenha mantido minha fé em Deus. A instituição religiosa me decepcionou profundamente, mas minha relação pessoal com o divino permaneceu intacta. Aprendi a separar a fé das instituições humanas, que são imperfeitas e às vezes corruptas. Durante todos esses anos, meus queridos, muitas vezes me perguntaram se eu me arrependo de ter exposto Amâncio publicamente, se eu faria tudo de novo, se penso que valia a pena ter passado por tudo que passei. E minha resposta é sempre a mesma. Faria tudo novamente, sem hesitar, porque aprendi que o silêncio é cúmplice do abuso. Que proteger instituições é menos importante do que proteger pessoas, que a coragem de uma pessoa pode fazer a diferença na vida de muitas outras. E que, às vezes, fazer a coisa certa significa sacrificar sua própria tranquilidade pelo bem maior. Hoje, aos 72 anos, quando vejo nos noticiários casos de abuso sexual envolvendo líderes religiosos, meu coração se aperta pensando em todas as vítimas que sofrem em silêncio. Quando vejo mulheres corajosas denunciando seus agressores, mesmo sabendo que serão questionadas e julgadas, sinto orgulho de ter sido uma das primeiras a quebrar esse silêncio. Meus queridos que me acompanharam até aqui, espero que minha história sirva de exemplo e de encorajamento. Se vocês estão passando por alguma situação de abuso, se conhecem alguém que está sofrendo, se têm dúvidas sobre comportamentos inadequados de pessoas em posições de autoridade, não fiquem calados. A verdade sempre dói, mas é a única coisa que liberta de verdade. O silêncio protege os abusadores e condena as vítimas a sofrimento eterno. A coragem de uma pessoa pode ser a salvação de muitas outras. E lembrem-se, não importa quão poderosa seja a pessoa que está abusando, não importa quantos anos ela tenha de reputação, não importa quantas pessoas a defendam inicialmente. A verdade sempre encontra um caminho para vir à tona, e quando isso acontece, a justiça pode finalmente ser feita. Eu consegui reconstruir minha vida porque tive apoio de pessoas como Dona Edith, como o irmão Joaquim, como Dona Aparecida. Pessoas que acreditaram em mim quando era mais fácil duvidar. Se vocês conhecem alguém que está passando por situação similar, sejam essas pessoas de apoio. Façam a diferença na vida de alguém. E se vocês são as vítimas, saibam que vocês não estão sozinhas, que não é culpa de vocês, que merecem ser ouvidas, acreditadas e protegidas, que a vergonha não é de vocês, é de quem abusou de vocês, e que há sempre esperança de reconstruir a vida, de encontrar paz, de ser feliz novamente. Esta foi minha história, meus queridos. Uma história que guardei por muito tempo, mas que agora sinto que precisa ser contada, porque talvez, de alguma forma, ela possa ajudar outras pessoas a encontrar força para quebrar seus próprios silêncios. Se essa história tocou vocês de alguma forma, se acham que pode ajudar alguém que conhecem, compartilhem. Deixem aquele joinha se puderem e me contem nos comentários se conhecem situações parecidas, se passaram por algo similar, ou se simplesmente querem deixar uma palavra de apoio. E não se esqueçam, a verdade sempre liberta. Pode doer no começo, pode ser difícil de enfrentar, mas no final é a única coisa que nos permite viver em paz com nossa consciência. Até o próximo vídeo, meus queridos, e lembrem-se, vocês nunca estão sozinhos.